ele vive a ilusão de se achar filho e de que vai morar no céu, sendo que se você não ama, nem sequer o conhece. Quarto, a única maneira de vencer o mundo, com tudo que ele representa, é através única e exclusivamente por uma fé que abrange conhecimento dele e relacionamento com ele. Nada à parte disso dá certo. Mas quando nós encontramos aqui o texto que nós continuamos a partir do verso 5, a receita para vencer o mundo, João nos dá 3 elementos importantes. Uma nós meditamos a semana passada, que é, primeiro, todo aquele que é nascido de Deus. Isso está no verso 4, o verso anterior. Vence o mundo. Segundo, este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Como já vimos, a fé é crença nele, entendimento das verdades eternas e confiança nele, relacionamento. O terceiro elemento é crer que Jesus é o Filho de Deus. E João, no capítulo 4, verso 15, ele vai dizer assim: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E vai perder como? E vai ser derrotado como? Se nós estivermos em Deus e ele estiver em nós. Em Romanos capítulo 8, a partir do verso 1, o Paulo nos dá uma receita fantástica, que ele vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a receita aqui do capítulo 8 é importantíssima. Estar em Cristo é fundamental para não ser condenado e para não ser separado de Deus, como termina o capítulo 8, a partir do verso 31. Nós precisamos entender essa premissa, que não adianta. Hoje eu falava com alguém sobre isso. Fé é fundamental, mas no elemento certo, na pessoa certa. Porque a fé em si, ela não é produtiva se ela não for direcionada para Deus. É por isso que o João vai dizer o seguinte: olha, crer que Jesus é o Filho de Deus. A fé está nessa crença de que Jesus é o Filho de Deus. E aqui já essa pergunta que João traz à igreja: quem é que pode vencer o mundo? Somente aqueles que estão em Cristo podem alcançar essa façanha de sair vitorioso, como Paulo. Paulo vai dizer o que em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu permaneci, eu guardei a fé. Só pode vencer o mundo quem combate as lutas estando em Cristo, quem acaba a carreira com Cristo na sua jornada e permanece guardando esta confiança. O problema da igreja de hoje é que ela quer combater com outras ferramentas. Ela nem acabou a carreira e já está se validando de coisas que Deus ainda não consumou na vida deles. E não guardar a fé é o maior problema de todos, porque se a gente não guarda a fé em Cristo, se não permanece nele, nós não somos como os montes de Sião que não se abalam. Pelo contrário, a nossa casa, ela está fundamentada na areia, onde vem o vento, onde vem a chuva, onde vem a enchente, tudo desaba, exatamente porque não guardamos a palavra do Senhor. Aí ele vai para o verso 6, ele vai dizer assim: este é aquele que veio por intermédio de água e sangue, Jesus Cristo, não apenas mediante a água, mas água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Assim há 3 que proclamam testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e a plena concordância entre os 3. E aí, se tem um texto que eu cocei a cabeça, irmãos, foi esse aqui. Porque quando eu comecei a pregar do verso 1 ao verso 4, quando o Senhor me mostrou esse texto, e vamos debruçar aqui, vamos ver o que o Senhor tem. Eu olhei, eu pensei assim: nós vamos concluir o capítulo 5. Mas quando eu li esse texto assim, eu falei assim: Jesus, vamos ter que ver o que isso representa. Porque você percebe como é que o texto parece que fica desconexado, né? Aquele que
veio por intermédio de água e sangue, Jesus, não mediante a água, mas água e sangue, o Espírito quem dá testemunho, e há três que proclamam: o Espírito, a água e o sangue. E aí você olha o texto, peraí. Aí você, é por isso que a gente precisa, irmãos, entender. Eu tenho dito algo aqui na igreja que é de fundamental importância. E eu conversava com alguém essa semana dizendo a mesma coisa. O erro da leitura das Escrituras hoje é fazer esta leitura baseada no conceito iluminista, onde quem interpreta sou eu. E aonde o texto foi para mim, e tudo é para mim, tudo tem a ver comigo, e eu pego o texto, e se eu não entender o que João estava tratando, e não entender para quem é que ele disse, a época, o que estava acontecendo, eu não vou conhecer a verdade que estava sendo transmitida ali, e vou aplicar uma coisa diferente do que foi dito ali. E aí a gente vai entender uma coisa importante. Mais uma vez, João estava combatendo o gnosticismo aqui, não é? E ele estava combatendo, através dessa carta, um filósofo de Éfeso chamado Cerinto. E Cerinto, ele negava que Jesus Cristo era Deus. Ele vai afirmar, Cerinto vai dizer isso e vai difundir esse conceito equivocado dentro do cristianismo, que no ato do batismo foi que Jesus se tornou divino. E antes da sua morte, o divino se afasta, se retira, e o que morre é um homem chamado Jesus. E ele estabeleceu esta premissa, tudo partindo do pressuposto do conceito gnóstico, de que a matéria é má, logo o divino não pode se materializar, não pode se tornar carne. Por isso que João, no seu evangelho, escreve isso, e na sua primeira carta ele vai refutar essas ideias gnósticas. E aí ele vai dizer assim, acerca de Cristo: este é aquele que veio. E João vai enfatizar essa questão, porque quando nós lemos, ele vai dizer: o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. João estava trazendo para a igreja o seu próprio testemunho. O que João estava dizendo para a igreja é o seguinte: olha, eu vi, eu sei quem ele era, eu ouvi a sua palavra. Porque a gente precisa entender que nos dias do início da igreja, continuava a ser validado o testemunho da pessoa. É por isso que João fala o tempo todo de testemunho. Paulo também vai falar. Você percebe essa expressão testemunho, ela é usada várias vezes, porque é a maneira de ser proclamado o evangelho. Em alguma das cartas de Paulo vai dizer que pelo menos 500 pessoas viram Jesus após a sua crucificação. Algumas estavam vivas, outras já tinham partido, validando a ressurreição de Jesus. E por intermédio de água e sangue, aqui João fala do batismo para cumprir toda a justiça. Vamos lembrar que quando Jesus chega para ser batizado, João Batista vai olhar para ele e vai dizer o seguinte: mas eu preciso ser batizado por você? É você que vem a mim? E qual é a resposta que Jesus dá? Deixa assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. João estava enfatizando aqui o batismo, e quando ele fala do sangue, ele está falando da sua morte, para pagar o preço dos nossos pecados. Em Isaías capítulo 53, verso 5, porque ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas, e ferido por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Uma das coisas que a igreja se esqueceu: não foi o diabo que imprimiu um castigo em Cristo, não foi a humanidade que condenou, não foi os judeus que condenaram Jesus, e aquela angústia foram deles. Aquilo ali era o próprio Pai sacrificando o seu Filho para que eu e você pudéssemos ter vida. Não é de outra forma. Nós esquecemos que era Deus aplicando a sentença da nossa culpa, dos nossos pecados no seu próprio Filho, para que nós fôssemos justificados em Cristo. Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 5: tendo, pois, justificados por Cristo Jesus, tendes paz com Deus.
E aí ele vai dizer que é o Espírito quem dá testemunho. Em Romanos capítulo 8, verso 16, Paulo vai dizer: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não é convicção intelectual, não é um sentimento que brota no coração, é a presença vívida do Espírito Santo que testifica com o meu espírito e diz: você é filho de Deus, você tem o selo da promessa, você está guardado na salvação através de Jesus Cristo, porque eu habito em você. Se cumpre em nós aquilo que Ezequiel vai dizer: porque vou tirar o coração de pedra, vou colocar o coração de carne, vou escrever a minha lei no seu interior e você viverá por ele. Quem tem Jesus, quem está em Cristo, tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo testifica dessa verdade a nossa vida. E ele vai dizer que o Espírito que dá testemunho, o Espírito é a verdade. E a verdadeira noção de Deus que é revelada à razão humana sem sua intervenção sobrenatural. O Evangelho traz em si a verdade que liberta. Cristo, a verdade que não vemos quando estamos no pecado. E tudo que diz respeito à verdade é oriundo do Espírito Santo. E sabe o que eu vejo hoje em dia? Que a gente não gosta da verdade. Nós estamos vivendo um tempo em que você, por causa de boas relações, você precisa omitir a verdade. Pastores deixam de pregar a verdade com medo dos seus membros saírem porta fora. Então é melhor trazer aquilo que Paulo vai dizer a Timóteo, que nos últimos dias as pessoas sentirão comissão nos ouvidos, querendo ouvir coisas agradáveis. Então que se prega aquilo que agrada ao povo, porque o povo fica. Mas de que adianta ficar se não está sendo ministrada a verdade? De que adianta permanecer no lugar onde a verdade não liberta, onde a verdade não transforma, onde a verdade não renova o entendimento, onde a verdade não amplifica, não modifica a nossa visão, não transforma o nosso coração e não sujeita a nossa vontade a dele? E João então vai dizer, João 14, verso 26, Jesus vai dizer: mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades. E lembramos que Jesus vai dizer o seguinte: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A gente precisa ser liberto, irmãos, através da verdade. E aí João continua dizendo: testemunha acerca de Cristo. Assim há 3 que proclamam esse testemunho. E o apóstolo João deixa claro que o Espírito da verdade testifica na terra, com a água e o sangue, de forma unânime e com o mesmo propósito, que Jesus é o Cristo, que ele é humano e divino, em contraposição às heresias do gnosticismo. Dessa forma temos 2 tipos de testemunho: objetivo e subjetivo. Ou seja, o objetivo, conhecimento doutrinário e fato espiritual, o que representa o batismo e a morte de Jesus. Temos o testemunho histórico e experimental, conhecimento dos fatos e conhecimento relacional. E temos a água e o sangue por um lado e o Espírito por outro, fatos confirmados e verdade eterna inserida no coração. João estava dizendo para a igreja o seguinte: o Espírito Santo vai testificar no coração sobre essa verdade, sobre a água que foi o batismo, que é um fato histórico, que serve de comprovação do que Jesus Cristo passou, que vai confirmar no teu espírito, no teu coração, sobre a morte de Jesus, que teve como princípio nos libertar de todo o pecado. E aí João vai dizer: o Espírito, esse Espírito é quem convence as pessoas da verdade dessas evidências por meio da pregação do Evangelho e do ensino bíblico. A água é o batismo, evidência histórica; o sangue, sua morte, evidência doutrinária; e a plena concordância entre os 3. O que João está deixando claro para a igreja? No Evangelho não pode haver contradição. Tudo corrobora e contribui para que a verdade seja revelada, para que a verdade seja declarada. E toda essa verdade está oriunda da palavra de Deus, através do Espírito Santo, na mente para renovar,
no coração para transformar e na vontade para sujeitar a nossa à de Deus. E aí João então vai falar do valor deste testemunho, porque ele vai chegar no verso 9 e ele vai dizer o seguinte: nós aceitamos o testemunho dos homens, porque quero ouvir. Ao contrário de hoje, quando se dava oportunidade para o testemunho, as pessoas testemunhavam acerca de Cristo. E João está dizendo o seguinte: nós aceitamos. João nos apresenta um tempo em que a palavra de um homem ainda possuía peso. Hoje não mais. Hoje já está difícil. Aquele conceito que Jesus nos ensinou, que a palavra do crente seja sim, sim, não, não, foi jogado para trás. Mas o valor do testemunho divino é de suma importância. Contudo, o testemunho de Deus tem maior valor, porque o peso do testemunho vem com a verdade, com toda a sua essência, e Deus dá testemunho disso. Porquanto é a palavra de Deus, as Escrituras testificam acerca de Jesus como Cristo. E esse é o texto que eu mais gosto de citar aqui, né? Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ele próprio afiança acerca do seu Filho. O próprio Deus fala do seu Filho mais de uma vez. Tem no seu batismo, quando o próprio Deus testifica e todos ouvem a voz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Lá no monte, quando está Pedro, Tiago e João, e Moisés e Elias aparecem, e Deus fala: este é o meu Filho amado, a ele dá ouvidos. O próprio Pai testifica do Filho. E aí, irmãos, João então vai mostrar a importância desse testemunho. No verso 10 ele vai dizer: ora, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Testemunho de quem? Do Pai. Todavia, todo aquele que não deposita fé em Deus o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Você percebe que esse conceito de estar é em Cristo? Parece que as Escrituras apontam para isso o tempo todo. E quando nós vemos sobre esse testemunho eficaz, quando João está dizendo o seguinte: quem crê, no original é pisteu, no Filho de Deus, tem o sentido de pensar que é verdade, estar persuadido de, acreditar, depositar confiança em, confiar em Jesus ou em Deus como capaz de ajudar, seja para obter ou para fazer algo. Fé salvadora numa relação moral ou religiosa, usada no Novo Testamento para convicção e verdade, para a qual um homem é impelido por uma certa prerrogativa interna e superior e lei da alma. O conceito de crer de João era profundo. Quem crê, e aí a gente precisa lembrar deste crer, como é que está fundamentado na carta de João. Crer no sentido relacional, conhecer a Cristo como pessoa, provar e ver que Ele é bom. Crer no sentido doutrinário, conhecer a verdade que liberta do pecado e do mundo. E quando eu paro para pensar nisso aqui, eu me preocupo, porque as pessoas vêm para a igreja, mas não conhecem Jesus, não tem vivência, não tem experiência com Deus. Hoje eu conversava com alguém e a pessoa reafirmou para mim assim: eu sou cristão. Eu falei: bacana. O católico é cristão, o evangélico é cristão, tem um monte de religiões que estão debaixo da égide do cristianismo. Aí disse assim: não, eu vim de igreja evangélica, mas hoje eu entro no meu quarto, eu leio a Bíblia, eu oro e eu sou cristão. Porque eu entendo que ser cristão é obedecer a palavra de Deus. Eu falei: é verdade, mas você não é cristão. Ah, por que o senhor diz isso? Porque você não obedece a palavra. Como eu não obedeço? Porque, meu querido, a igreja é um projeto de Deus. Não se vai a Deus à parte da igreja. Eu não concordo com a fala da igreja católica. A igreja católica diz o seguinte: que fora da igreja não há salvação.
Isso não é verdade. O ladrão na cruz foi salvo. Ele estava na igreja. A gente pode pensar num monte de situações, mas eu vou discordar da ideia que a parte da igreja eu posso ser salvo. Porque eu negar a minha presença na igreja, a minha disponibilidade na igreja, o meu culto que eu ofereço na igreja, a minha comunhão que eu devo exercer na igreja, o ouvir a palavra que é ministrada na igreja, quando eu me nego a tudo isso, eu estou dizendo para Deus que eu tenho uma maneira melhor de estar com Ele do que a que Ele estabeleceu. E quando eu estou dizendo isso, eu estou sendo coerente. Porque o escritor aos Hebreus vai dizer, não deixando de congregar como fazem alguns. Então, o que acontece é que as pessoas querem andar com Deus do jeito que elas entendem, e não olham para as Escrituras para aprender como é que Deus quer. E quando eu faço isso, eu estou andando à margem da verdade, à margem de um relacionamento com Deus. Irmãos, o Evangelho, ele traz em si algumas coisas que não tem como a gente separar. O salmista vai dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não consigo conceber alguém que tem o Espírito Santo, que habita, que reina, se é que reina, como Paulo diz aos Romanos capítulo 8, se é que o Espírito está em vós, se ele reina, como é que não há o desejo, o prazer, a alegria, a motivação de estar na casa do Senhor? O salmista vai dizer uma coisa, pedir ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Eu não posso conceber alguém que tem o Espírito Santo e não ter esse sentimento, esse entendimento e essa prática de vida. É incoerente com a verdade. Porque Davi tinha o Espírito Santo? Tinha. E o que ele testifica? Ele testifica essas verdades. E por que elas não são realidade na minha vida? É porque tem alguma coisa errada entre quem eu sou e a verdade que a palavra de Deus estabelece. Nós queremos fazer alguma coisa diferente do que a palavra de Deus diz e não dá certo. O erro da humanidade ao longo da história tem sido esse. Deus mostra a verdade e alguém quer fazer a parte da verdade, andar com Deus e não dá. Você lê o livro de Êxodo e Deus chamou Moisés lá no Monte Sinai. E eu fico pensando como é que foi essa dinâmica lá. Porque Moisés vem com um projeto, com uma planta, com uma ideia, e tudo muito bem detalhado, tudo muito bem estabelecido. Você vê a descrição de Êxodo, é assustador, porque o material é esse, a largura é essa, o comprimento é esse, a profundidade, o material que vai ser usado é esse. Aqui você vai revestir de ouro. Olha, você vai chamar fulano e ciclano para fazer isso aí. Como é que Deus falou com ele? Eu não sei. Mas me chama a atenção o texto. Lá que Deus fala para Moisés assim: faça tudo conforme eu mandei. Aí você pensa assim: tá bom. Deixa eu pintar um centro. Não, Moisés foi obediente. Davi não foi. Porque quando Davi quer tirar a arca lá de Kiriat Jearim e transportar para Jerusalém, o povo fica animado e todo mundo fica alegre. E aí Davi prepara uma festa, e prepara um cortejo, e prepara músico, e vai fazer aquele negócio. Aí Uzá, que era o sumo sacerdote, mandou fazer um carro de boi novinho, botou 2 boi novinhos, que não tinha carregado, puxado nada, tudo de primeira, e coloca a arca lá em cima. E a música começa a tocar, e Davi começa a dançar e se alegrar, e o povo vai todo mundo celebrando, e o cortejo vai seguindo, e o Uzá está acompanhando o carro de boi. Daqui a pouquinho o carro de boi dá uma balançada, a arca vai cair, e o Uzá, para não deixar a arca cair, segura e cai morto. Você vai pensar o que eu já pensei. Poxa Deus, estava tudo tão bonito, estava todo mundo alegre, estava levando a tua arca. Davi esqueceu: faça tudo conforme eu mandei. Só que Deus tinha ordenado que a arca era para ser carregada no ombro do levita, não era para ser carregada no boi. Deus tem algo a nos ensinar nessa noite, queridos.
Não faça nada com relação a Deus diferente do que Ele quer. Ele não aceita e não dá certo. Faça diferente e descubra que você está trilhando um caminho à margem do que Deus estabeleceu. E o erro parte do pressuposto de que eu posso entender e fazer do jeito que eu quero. E Deus quer nos ensinar nessa noite. Amós vai dizer isso: andaram dois juntos se não tiver de acordo. É do meu jeito se quiser, senão anda sozinho. Você não vai gostar disso, eu também não gosto, mas eu prefiro obedecer do que sacrificar. Eu prefiro andar em obediência do que vir prestar culto de que não vale nada. Eu prefiro viver segundo a vontade do Senhor do que viver a parte disso. E João ainda vai dizer o seguinte: tenha em si mesmo esse testemunho que Jesus é o Filho de Deus, veio em carne, morreu pelos nossos pecados, por ele somos salvos e temos vida com Deus. Esse é o testemunho. Você percebe como isso é importante? Você não faz ideia de como a gente morreu por causa dessas verdades. Você não tem noção de quanta gente foi queimado vivo por causa dessa verdade, só por ter que negar Jesus Cristo. E ainda hoje isso acontece. E nós não damos importância a essas verdades. E João vai dizer assim: aquele que não deposita fé em Deus o faz mentiroso. Números 23 e 19. O próprio Deus vai falar para o povo de Israel: Deus não é ser humano para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Vamos aprender uma impossibilidade de Deus. Ele não pode mentir. Ele não pode pecar. Ele não pode fazer nada de errado, porque contraria a essência de quem Ele é. Para você entender o que isso representa, é como se o homem quisesse andar debaixo d'água sem nada. Nós somos seres para respirar o ar. A gente não respira água que morre. Deus não pode mudar quem Ele é. Então a essência dele é de falar a verdade. E quando João vai dizer que o faz mentiroso, é se Deus anuncia que Cristo é seu Filho, logo se não cremos, Deus está mentiroso. E aqui eu quero fazer você refletir sobre um detalhe muito importante. Nossas posturas, nossas palavras podem estar denunciando coisas que Deus não é. Vamos ao exemplo. Senhor, olha para mim, o Senhor está me vendo? É lógico que Ele está te vendo. É você que está dizendo que não está vendo. Quando você duvida, você diz para Deus que Ele não tem poder para fazer. Quando você tem medo, você diz para Deus que você não acredita que Ele está com você. Quando você vive ansioso, você não descansa no Deus da promessa. E aí você percebe como é que nossas atitudes denunciam coisas que estão em nós e não em Deus. É por isso que João está dizendo o seguinte: olha, se você nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você nega o próprio testemunho do Deus. Se você chama Deus de mentiroso, então você não tem relacionamento com Ele. É isso que João está deixando claro. Dependendo de nossas posturas, nós acabamos dizendo coisas que estão dentro de nós, que passam pelo nosso pensamento, mas que a gente não verbaliza. E aí João então vai dizer: não creio no testemunho que Deus proclama acerca do seu Filho. E aqui só o conhecimento doutrinário é enfatizado. Por quê? Porque se há uma negação de quem Cristo é, não se pode ter relacionamento com o Pai e nem com o Filho. Se você chama alguém de mentiroso, como é que vai ficar essa relação? Se você nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você está negando o próprio testemunho do Pai. Você está chamando ele de mentiroso, vai ter relacionamento com ele de jeito. Nós precisamos conhecer a verdade. É por isso que ele vai dizer o seguinte: o testemunho é este: crer em Cristo como Filho de Deus e ter um relacionamento pessoal com Ele. E o crer é no sentido de conhecer, o entendimento de quem Cristo é. Para que eu possa me relacionar com alguém, eu preciso conhecê-lo. Eu não posso me relacionar com alguém que eu não conheça. E o conhecimento traz em si a revelação de quem o outro é. Quando eu procuro
conhecer Cristo através da palavra, eu estou procurando conhecê-lo como pessoa. E Cristo responde positivamente a isso através de um relacionamento. E aí vem a questão da vida eterna. Só é concedido baseado na convicção de que Cristo é o Filho de Deus. Não há vida eterna a parte de Cristo. Não há relacionamento com Deus a parte de Cristo. E nós precisamos entender essa verdade, irmãos, porque ela está nas Escrituras. Por que isso é importante? Porque existem os unicistas. Pastor, o que é um unicista? É aquele que crê que não existe o Filho e nem existe o Espírito Santo, só existe Deus.